Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião para saber quais eram os requisitos para ser um legionário romano. Você conseguiria? O primeiro requisito, alguns podem pensar que o primeiro era que um legionário deveria saber lutar, mas na verdade não é realmente assim. A primeira coisa, talvez inesperada, que um legionário deveria saber é marchar. As legiões situadas nos territórios deviam mover-se da maneira mais rápida possível. Eles tinham que chegar aos campos de batalha, a pontos de abastecimento de comida e água. Eles também tinham que patrulhar as zonas, as fronteiras dos territórios. E aqui, como nos dizem os autores antigos, em particular, existiam dois tipos de marcha. A primeira delas era chamada de iter iustum, que equivalia à marcha normal. Com essa marcha, a legião fazia 30 km por dia. Sim, se você quisesse chegar em um lugar que ficava a 90 km, por exemplo, você levaria 3 dias. Era você subindo e descendo montanhas, passando em florestas, lutando contra a natureza. E ainda por cima, carregando seu equipamento que variava entre 30 a 40 quilos. E no final do dia, com seu corpo já moído, você ainda iria construir um acampamento para toda a sua tropa. Também existia uma outra marcha, chamada iter magnus, que o legionário tinha que fazer 36 km por dia. E existe um caso em particular, que Júlio César, durante a conquista da Gália, fez os seus legionários marcharem em um dia 75 km. Vocês conseguem imaginar isso? Isso, legionários, era a coisa mais importante para um guerreiro de Roma. Portanto, se você faz aí suas caminhadas e tem uma boa resistência, a legião teria prazer em te acolher. Em segundo lugar, sim, como eu já disse antes, você tinha que conseguir carregar, transportar pesos. Cada legionário tinha que ser autônomo, transportar as suas próprias coisas. Ali, nas suas coisas, você tinha comida, rações para 15 dias, água, uma pequena panela, coisas para a sua higiene pessoal, ferramentas manuais para escavar, martelar. Tudo isso, meus amigos, começava pesando 40 quilos, o que já é muito, mas imagina isso no final da sua marcha. Você sentia que carregava o peso do mundo nas suas costas, sem contar também que sua armadura estava pesando no seu corpo por esse tempo todo também. Um dia, se vocês quiserem fazer um teste como este, é só vocês colocarem esses pesos em uma mochila, passar o dia todo caminhando com ela, subindo e descendo o morro, debaixo de sol quente, e vejam se vocês conseguem cobrir a distância que eles faziam em um só dia. O terceiro requisito era saber construir um acampamento. Todo fim de tarde, um acampamento era erguido para toda a legião. E isso, meus amigos, foi o que fez toda a diferença no decorrer dos anos. Porque muitos povos inimigos de Roma queriam pegar a legião desprevenida. De noite, por exemplo, porque sabiam que não a venceriam em campo aberto. Todo acampamento era um pequeno milagre da construção. Eu já fiz um vídeo especial que vou deixar aqui nos cards, contando detalhadamente sobre essas estruturas enormes. Alguns acampamentos suportavam até 24 mil soldados. Isso é a população de algumas cidades aqui no Brasil. Imaginem vocês numa legião desse porte e terem que construir um acampamento para a população de uma cidade todo dia, depois de ter marchado, feito um condenado debaixo do sol quente, carregando aquele peso do seu equipamento. Hoje, a vida é fácil demais, né? E aqui chegamos em um ponto óbvio, é claro.
Um soldado tem que saber lutar para se defender e para ajudar o seu exército. A gente sempre faz comparações em canais por aí, tem muito disso. É mais forte um legionário ou um guerreiro germânico? Um legionário ou um samurai? Mas a verdade, meus amigos, é que um legionário era sim muito forte e resistente, mas em comparação com outros povos, ele era um pouco mais fraco. A sua estatura, o porte dos homens dessa região, dessa época, claro que depois que a legião começou a barbarizar o exército romano, isto é, trazer guerreiros de fora, isso mudou as coisas. Você via guerreiros germânicos dentro da legião de 2 metros de altura lutando por Roma. Mas o verdadeiro legionário, o romano, não era nenhum Hércules, por assim dizer. Mas o segredo da legião, do seu êxito nas batalhas, era que um soldado legionário não lutava sozinho, mas sim sempre em formação, em ordem, controlando a ansiedade e medo, que é uma coisa normal do ser humano, sobretudo em uma guerra, é claro, e respeitando a vida de seus companheiros e as ordens de seus superiores. Se você tem um legionário que sai das linhas e faz o que quer, ele não seria um herói, ele não iria ser seguido, ele iria ser punido por colocar a formação, o grande segredo dos legionários, a ação em conjunta em perigo. Esse homem merecia ser punido. E um outro ponto muito importante sobre batalhas é lutar com prudência, porque às vezes era preciso fazer uma retirada estratégica. Você precisa estar atento a seus companheiros, era preciso controlar os lados de toda a tropa. A luta de um legionário não é baseada na raiva e ódio, como um berserker, mas era uma luta usando o cérebro, com equilíbrio, com muitas regras e técnicas, e não atacando como um maluco. Assim precisava ser um legionário. Na mente dele, a batalha era vencida com inteligência. Ele, acima de tudo, tinha que ser uma pessoa equilibrada, um profissional de verdade que seguia regras testadas ao longo de séculos de experiência militar. Muito obrigado se você chegou até aqui comigo. Tudo de melhor para você e me conte nos comentários se você tem o que era preciso para ser um legionário romano.